Graça e paz, amadas, tudo bem? Espero que sim. Gostaria de convidar as amadas a me acompanhar com uma oração de louvor e gratidão ao nosso Deus, amém? Oremos. Grandioso Deus, nós nos colocamos agora no teu altar para agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, agradecer ao Senhor pela família, pelo alimento, agradecer ao Senhor pelo trabalho, pela nossa saúde e por todos os livramentos. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque um dia o Senhor entregou seu único filho para morrer em nosso lugar, derramando o seu sangue, ó Pai, remindo todos os nossos pecados, Senhor. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor Jesus, porque por mais que estamos vivendo dias difíceis, o Senhor nunca, Senhor, nos abandonou. O Senhor sempre supriu todas as nossas necessidades, tanto físico como espiritual. Louvamos ao Senhor pela igreja, Senhor, por cada família representada. Louvamos ao Senhor, ó Pai, por todas as mensagens faladas, por todas as mensagens cantadas, que vêm de encontro ao nosso coração, nos fortalecendo, ó Pai, e nos ajudando, ó Pai, a permanecer firmes na rocha. Obrigada, Senhor Jesus, porque a Tua graça nos alcança, Senhor Jesus, ela é suficiente, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque grandes coisas fez o Senhor por cada um de nós e sei que há de fazer. Querido Deus, que nós possamos, Senhor, permanecer, ó Pai, firmes, renovando, Senhor Jesus, os nossos votos de fidelidade com o Senhor, para que nós possamos compreender o desejo do Teu coração. Muito obrigada, Senhor, por tudo. E que seja feita, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Bom dia. É nele que nos movemos, vivemos e existimos. É nele, é nele. Se amo, falo, choro ou canto, é nele que tudo acontece. É nele, é nele. Batidas do meu coração dependem desse maestro, e até o ar que eu respiro é ele mesmo quem me dá. Em volta da mesa com os meus, celebro com vinho a vida. É ele quem dá gosto a tudo, com ele a alegria sempre está. É nele que eu descanso, pois sei em quem tenho crido. É nele, é nele. Fui salvo por sua graça, eu trago comigo essa glória. É nele, é nele. Arrasto por onde vou correntes de amor eterno e grito ao universo inteiro: quem dele vai me separar? Silêncio na terra e mar, silêncio nos mundos distantes, pois nada me arranca dos braços daquele que me amou primeiro, daquele que me
Cristã em Missão, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando a nossa visão missionária com o tema Um legado de uma visão discipuladora entre as mulheres. E o texto que defende esse estudo encontra-se lá em 2 Timóteo, o capítulo 3, do versículo 14 ao 17. E eu vou pedir que as amadas irmãs, que você que nos assiste, abra sua Bíblia nessa passagem e me acompanhe na leitura. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. E desde tua meninice sabeis as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. E dando continuidade ao nosso estudo, eu estarei fazendo a leitura da introdução do nosso artigo, para que as irmãs fiquem familiarizadas com o estudo. Tá? A revista nos fala assim: já bem próximo do seu martírio, o apóstolo Paulo escreve uma de suas últimas cartas com o objetivo de orientar o jovem Timóteo a permanecer firme na fé, apesar das duras circunstâncias que enfrentavam. A relação entre eles era bonita, repleta de confiança, de respeito e cumplicidade. Paulo tratava o jovem pastor como meu verdadeiro filho. 1 Timóteo 1:2 e amado filho, 2 Timóteo 1:2. Paulo tinha liberdade para orientar seu discípulo em termos como: este mandamento te dou, filho Timóteo, 1 Timóteo 1:18, e encorajar com as palavras do tipo: tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, 2 Timóteo 2:1. Paulo era um verdadeiro pai espiritual. Você tem sido uma verdadeira mãe espiritual para os seus filhos? Você tem sido uma verdadeira mãe espiritual para os seus filhos na fé, para aqueles que se aproximam de você, para os novos convertidos? Contudo, o sábio apóstolo sabia que o verdadeiro mérito da construção do caráter espiritual de Timóteo pertencia à educação que ele recebeu em casa, em sua infância. Como tem sido a educação dos seus filhos? Como você, uma mãe cristã que é, como tem educado seus filhos? Tudo que Timóteo era em sua estrutura espiritual devia ao fundamento recebido de sua mãe Eunice e sua avó Lóide. Imitava e trazia sempre à memória, 2 Timóteo 1:5. E a sua fé, como tem sido? Seu filho tem visto a verdadeira fé em você ou tem visto apenas fingimento? É possível medir a influência e o impacto do investimento de Paulo na vida de Timóteo. Mas é inegável que todo aquele edifício foi construído por Paulo sobre um fundamento habilmente construído por Eunice e Lóide. E Paulo bem sabia disso. Olhando para as famílias de nosso tempo, verificamos também muitas mães e avós cristãs fiéis que investem na vida de seus filhos e netos, cujo legado são imensurável. Isso nós temos visto, né, irmãos? Quantas vós que levam seus netos para a igreja, para a escola bíblica dominical, enquanto seus pais estão em casa. E muitas mães também que têm visto e percebido a importância de investir na vida espiritual dos seus filhos. E se você não tem essa consciência, não vê essa importância, mude os seus pensamentos, mude a sua ação e veja o quanto isso é importante. Consulte as escrituras, siga o exemplo de Eunice e Lóide. A mulher discipuladora, ela ensina a Sagrada Escritura aos seus filhos. Você tem sido uma mulher discipuladora? Você tem sido uma mãe discipuladora? A grande diferença que Eunice e Lóide fizeram na vida de Timóteo
Não foi pelo fato de ensinar, mas pelo que era ensinado. Porque às vezes nós ensinamos de tudo para os nossos filhos, aquelas que têm neto para os seus netos, mas não ensinamos o principal, que é amar a Deus, que é consultar as Escrituras, que é eles ter entendimento e o desejo de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, de estar em comunhão com outros irmãos. O segredo não está na pedagogia ou na estratégia, embora seja importante, mas no conteúdo transmitido. Então, às vezes você fala assim, eu não ensino meu filho porque eu não tenho uma pedagogia, eu não tenho uma didática, eu não tenho uma dinâmica, mas o segredo não está aí. O segredo está naquilo que você está transmitindo para o seu filho. Mas ninguém pode falar do que não tem. Então você tem que ler a Bíblia, você tem que ter um conhecimento profundo, um conhecimento, mesmo que seja raso, de Cristo, porque você não pode ensinar aquilo que você não tem. É importante o fato de que tanto Eunice quanto Lloyd conheciam as Escrituras, amavam, então elas conheciam as Escrituras, e é importante que você também conheça as Escrituras, assim como Eunice e Lloyd. Siga esses exemplos. Elas amavam as Escrituras, estudavam as Escrituras, observavam as Escrituras, convivia diariamente com as Escrituras. Então ela lia as Escrituras, ela observavam, elas conviviam e elas colocavam em prática diariamente. E por elas lerem as Escrituras, por elas amarem as Escrituras, por elas estudarem e conviver com as Escrituras, elas foram eficazes em ensinar a Escritura para Timóteo. Então, se você lê, se você se dedica, se você busca conhecimento, também você vai ter uma eficácia ao ensinar as Escrituras para o seu neto, para o seu filho, ou até mesmo o seu filho, um filho na fé. Uma pessoa a quem você falou de Cristo, ou próxima a você, que se converteu há pouco tempo, e você pode adotar ela como seu filho na fé e ensinar as Escrituras. A mãe discipuladora deve ensinar toda a Escritura. Não é parcialmente, é toda, integralmente. Além do mais, toda a Escritura ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Isso nos mostra o poder da palavra, sua atualidade, sua relevância, sua aplicabilidade e sua suficiência. Então a Bíblia ela é atual, ela é relevante, ela é aplicável para as nossas vidas, para os nossos dia a dia, e ela é suficiente, irmãos. Não precisamos de mais nada. A Bíblia ela é suficiente para o nosso crescimento espiritual. Mães discipuladoras, elas ensinam seus filhos, elas corrigem os seus filhos, repreendem os seus filhos e disciplinam seus filhos, instrui seus filhos na palavra, para que sejam completos e perfeitos, plenamente preparados para a boa obra. Mãe discipuladora é exemplo do que ensina. Aqui está um detalhe importantíssimo. A mãe discipuladora vive o que ensina. Então, irmãos, eu preciso viver. Sabe aquele ditado de faça o que eu falo e não faço o que eu faço? Não serve para nós, como mães discipuladoras, como mulher cristã que somos. Mãe discipuladora vive o que ensina. Nós temos que viver o que ensinamos. Então, conosco faça o que eu diga e faça o que eu faço. A criança, ela vê em sua vida cotidiana a demonstração prática do ensino das Escrituras. A mãe é a vitrine da Bíblia para os seus filhos. As marcas deixadas no coração de Timóteo eram tão profundas, exemplos tão vívidos, o brilho tão intenso e o impacto tão forte que seria natural seguir o exemplo das discipuladoras. E essa tem que ser a nossa realidade. As nossas marcas deixadas no coração dos nossos filhos devem ser profundas. Os exemplos nossos devem ser vívidos. O brilho nosso deve ser intenso. E o impacto tão forte.
que nossos filhos possam seguir naturalmente os nossos exemplos. Hoje não é diferente. As mães ensinam com as palavras, mas marcam as vidas dos seus filhos com o exemplo, irmãos. A palavra ela ensina, mas para os nossos filhos o exemplo é fundamental. Nós, da área da educação, sempre dizemos e dizemos e dizemos quantas vezes for necessário. A criança aprende pelo espelhamento, então ela vai aprender pelo aquilo que você faz. Então dê bom exemplo. Muitas palavras podem ser esquecidas, mas o exemplo, a atitude, as ações, as reações e a vida, na vida, nunca são esquecidos. A mãe discipuladora trabalha pela salvação de seus filhos, levando-os à fé em Cristo Jesus. Paulo, ele ressalta que Eunice e Lode ensinavam a Timóteo nas Escrituras desde a meninice, e que tais ensinos tinham o objetivo claro de fazê-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Você tem feito isso? Você tem ensinado as Escrituras para o seu filho desde pequenininho? E para que ele entenda o objetivo de aprender a Escritura, você tem deixado claro para que e por que é necessário aprender a Escritura, para que eles possam ser sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu sei que você investe na formação acadêmica e profissional dos seus filhos. Também investe no seu crescimento físico saudável, sua alimentação, atividades físicas, esportivas, assistência médica e etc. Mas o mais importante é investir na vida espiritual de seus filhos. Não importa a idade de seus filhos, se é bebês, crianças pequenas, juniores, adolescentes, jovens ou adultos. Eles sempre serão seus filhos, sempre serão alvo de seu cuidado e preocupações. Então, jamais desista de levá-los à fé em Cristo Jesus por meio das Sagradas Escrituras, para que experimentem a salvação. Mães discipuladoras sempre priorizam os assuntos espirituais, o fortalecimento da fé, a sabedoria que leva à salvação em Cristo Jesus. O Brasil precisa de Eunices e Lodes do século XXI. Missões nacionais têm trabalhado intensamente com a evangelização discipuladoras de crianças, adolescentes, jovens e adultos. A UFMBB, União Feminina Missionária Batista Brasileira, tem produzido materiais para esse discipulado intencional, a fim de que as mulheres batistas sejam despertadas e preparadas para serem discipuladoras. Minha sincera oração é que você, mãe, seja como Eunice, e você, vó, como Lode. Que Deus levante um exército de mães discipuladoras que formem uma nova geração de discípulos no Brasil. Que Deus nos abençoe e nos capacite para sermos discipuladoras. Que Deus nos abençoe e até a próxima.